Paz, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Que alegria estar aqui de volta. Nossa aula, estudo dos principais pontos dos profetas maiores, aula da ETAD, e nós estamos juntos. Graças a Deus por nossa saúde, graças a Deus por tirar tempo para a palavra de Deus. Amém, queridos? Primeira lição, lições 1 e 2, nós falamos sobre Isaías. Vamos relembrar um pouquinho? Nós fizemos a introdução, falando dos reinos, falando do reino do norte, o reino do sul, você já sabe de toda essa história, falando sobre que Deus separou profetas para falar com o seu povo, para explicar toda a situação, para dirigir esse povo. E também falamos sobre que Isaías é um profeta messiânico, várias profecias, o principal profeta com as profecias da vinda de Jesus, do Messias, da forma que iria acontecer. Trabalhamos a lição 1 e 2 dessa forma. Agora, tá aí, nós vamos ver os profetas maiores, lições 3 e 4. Nós vimos também profetas maiores por causa do conteúdo, não por causa da importância. Ok? Então vamos lá comigo. Lição número 3, o dia do Senhor. Eu vou trabalhar os slides, nós vamos estar aqui na introdução, e nós vamos trabalhar o livro, os principais pontos do livro, e também os slides, ok? Então, vem comigo, aqui está o dia do Senhor, capítulos 13 a 19 de Isaías, constantemente fazem referência a um determinado dia chamado Dia do Senhor. O dia da angústia, ou simplesmente aquele dia, mencionado mais de 30 vezes nesses capítulos. Esse dia tem a ver com o tempo do juízo de Deus sobre os ímpios e a exultação dos justos. Os eventos tiveram lugar nos dias de Isaías, que dão previsão de um grande e final dia do Senhor. Bom, nós vimos que Isaías tem como fosse um livro de Apocalipse, né? Nós vimos que Isaías também tem o seu Apocalipse particular, né? Olha lá, no livro de Isaías há muitas profecias de referência dupla. Foi colocado aqui, né? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, né? Joel 2:23. Ou seja, às vezes, muitas vezes, há profecias com aplicação dupla. Tem profecias que é só para Israel, tem profecias que é só para a igreja, tem profecias que é só para aquele povo, tem profecias que é para Israel, é para a igreja, tem profecias que é para tal povo e também para a igreja, enfim, né? Nós vamos ver isso aqui também. Aqui no livro de Isaías há muitas profecias de referência dupla, coloca lá a igreja, Atos 2:16, 18, os judeus, Zacarias 12, 2:10, Isaías 32:15, Apocalipse 17, capítulo 17, versículos 9 e 10. Nós vamos ver isso também. Continuando aqui, pelo Espírito Santo, Isaías divisava, além do dia do julgamento, naquele tempo, um outro grande final do dia do julgamento do Senhor. O exame das profecias de Isaías, à luz do contexto bíblico, revela uma lição valiosa da nossa geração. Como Judá, estamos aguardando a iminente chegada do dia do Senhor, que será um tempo de julgamento para os ímpios. Isaías estava avisando Judá, Reino do Sul, que estava chegando o dia. Nós vamos ver aqui que podemos fazer também pontes para a igreja sem cometer nenhum tipo de heresia. É lógico, com contexto, com todas as situações. Só lembrando a questão da igreja adventista. A igreja adventista do sétimo dia, Ellen White, né, a sua mentora, ao início, as profecias de Ellen White, eles adventista porque do advento. Eles marcaram a vinda de Jesus algumas vezes, né? Subiram. Quem conta isso é histórico, tá lá nos escritos de Ellen White, tá lá, né, nos escritos da própria igreja adventista. Então,
pegando profecias, pegando referências, fazendo contas e aplicando para a volta de Jesus. Uma simples leitura bíblica vai entender quando Jesus disse que não sabia momento, horário, dia, vem como ladrão, né? Será de forma repentina, parábola das enfim, né? Enfim, né? Ali também no fim tem várias referências para o juízo para o juízo de Israel em 70, Israel invadido por Roma, destruído e só volta a ser nação em 1958 em diante, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com essa situação, e ele explica aqui exatamente isso, né? Vamos lá? Olha lá, nós estamos continuando aqui a bússola profética de Deus. Agora sim, texto 1, no meu aqui é a página 35. A bússola, e nós estamos entre os capítulos 13 e 23. Como sempre, queridos, nós vamos pegar os principais pontos e apontar exatamente, né? Eu estou procurando aqui 1948, tá? 1948, Israel volta a ser nação, né? Israel volta a se reunir como povo, né? Depois de Roma destruir no ano 70. Vamos lá? No capítulo 13, 23, o livro da profeta Isaías, há várias profecias a respeito das nações envolvidas nas guerras da Síria. Essa parte do livro, que chamaremos de seção, é a bússola profética mostrando o futuro das nações em todas as direções ao redor de Judá. O tema dessa seção é Confie em Deus para a sua libertação e não em alianças com outras nações. O título Senhor dos Exércitos aparece neste capítulo 23 vezes e revela o poder de Deus para assegurar a vitória no capítulo 6, versículo 3. A fé do profeta Isaías foi despertada ao contemplar Cristo como o Senhor dos Exércitos, para aquela nação confiasse inteiramente no Deus que mantém o controle total sobre as demais nações. Isaías encoraja Judá com o uso da mesma frase. Interessante, porque esse desejo, né, de fazer, pedir ajuda às nações vizinhas e não confiar em Deus, né? Não era o poder das nações, era o próprio Deus. Está aqui, ó, na época do cativeiro babilônico, Nabucodonosor leva o cativo Judá e toma Jerusalém. Então, de novo, o reino de Israel, a parte vermelha, o reino de Judá, marronzinho ali, né? E o reino da Síria, mais para cima, bem separadinho no mapa. Aqui, a genealogia dos reis de Judá e Israel, mas está muito pequenininho, não sei se você consegue ver direito. Deixa eu colocar eu aqui, ó, no meio, pelo menos nessa situação. Olha lá certinho a separação conjunta, né? Profeta Jeremias embaixo, profeta Isaías em cima, a época e os reis de cada um, né? Vamos lá? O dia do Senhor, nós fizemos a introdução. O Senhor dos Exércitos, Isaías 13, 23, e Yahvé, né? Nós falamos também, deixa eu colocar aqui. Agora deixa eu trazer para cá, pera lá. Aê! Vamos mudando o quadrinho aí para não encobrir o slide, tá bom? Olha lá. Qual a importância do Antigo Testamento para o Novo? Na primeira situação, aqui é um modelo, o Antigo não tem mais relevância para o Novo. E não é verdade. Né? E não é verdade. Você vai fazer uma pós-graduação, depois que faz o curso de teologia, faz uma pós, você vai fazer uma pós primeiro no Antigo. O Antigo é a base, depois vai fazer uma pós no Novo. O Antigo é a base, o Antigo dá substância, dá para entender Gálatas, você entende Hebreus, você consegue entender Mateus, você consegue, o velho traz luz para o novo. Então, não, o Antigo Testamento não interessa. Perdão, ao contrário do que a gente vê hoje, né? Vou pegar uma aguinha aqui. Ao contrário do que a gente vê hoje. A gente vê hoje, só um instante, por favor.
nós vemos hoje que tem gente com chofar, tem gente se vestindo de judeu, né? Tem gente com candelabro na mesa, uma falta de noção absurda. Tem gente fazendo voto e rapando cabeça, né? Em nome de Jesus Cristo, né? É uma bestialidade, uma falta, uma ignorância bíblica, só o sangue de Jesus, né? Mas vamos voltar para cá de novo. Esse aqui é outro extremo, né? Olha lá, modelo real. A importância do Antigo Testamento para o Novo Testamento está enxertado no Antigo, portanto, possui sua força vital. Nós florescemos do Antigo. O Antigo é a nossa base. Há um Novo Testamento, mas o Antigo é a nossa base. Aqui, nações que foram atingidas pelas profecias de Isaías. Está lá, Assíria e Babilônia, isso no capítulo 13, né? Essa aqui a gente está falando sobre a bússola, tá bom? Olha lá, Babilônia. 13:1, peso. 13:9, o dia do Senhor. 13:20, nunca mais será habitada. 14, Babilônia irá para o inferno. 14:12 a 15, lei da referência dupla, também mostra que o diabo operava por trás dos poderes políticos. Isso até hoje, né, querido? Isso aqui é no fundo histórico, tá bom? Acompanhando o slide com o livro, né? Isso, os slides pega mais um esboço, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a gente falar. Peraí, deixa eu voltar. Babilônia, exatamente. Aqui, voltando para o livro, vamos fazer essa dobradinha. Página 36, panorama, né, das profecias contra as nações. Então, a Babilônia, Isaías apresenta um resumo histórico da Babilônia, começando com o ano 715 até a sua queda sob a força dos Medos, 539. Você vai lembrar disso lá em Daniel. A Síria, a profecia alerta a nação sobre a sua destruição vindoura. A Síria, no capítulo 14, 701, né? Filístia, né, prevê a derrota deste povo em 711. Moabe prediz a derrota dessa nação em 711. Síria, Isaías contempla a devastação. Então, essas nações, Isaías começou a profetizar Egito, Babilônia, Edom, Jerusalém, Tiro. Ele vai começando, né, a trabalhar isso, tá bom? Aí, na Isaías 14, a Batalha das Estrelas. Estaremos agora com mais detalhe um trecho significativo dessa divisão profética. Isaías é o capítulo 14. Nesta profecia referente à Babilônia, Isaías revela que a verdadeira força que opera por trás do poder político corrupto é Satanás. As manobras políticas não passavam de tentativas malignas da parte de Satã para eliminar a linhagem de Davi, da onde viria o Messias. Fica nítido na Bíblia inteira que Satanás tentou destruir essa linhagem o tempo todo, né? Ele tentou matar Moisés, ele fez de tudo para destruir Israel como nação, na mistureba de povo, né? Na mistureira, casamentos que não, Deus não permitia. Está aqui, ó, texto sobre Lúcifer, Isaías 14:12, com modo aqui, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Fica nítido, né? Fica nítido a situação aqui. Profeticamente, Isaías expõe como foi que começou a renhida guerra espiritual num passado remotíssimo, a Guerra das Estrelas, sem desligar totalmente da linguagem figurada, referente ao rei da Babilônia. Por isso que nós falamos de profecia dupla, de duplo sentido, de dupla aplicação. Isaías relata como foi que a estrela da manhã, no latim Lucifer Lux, né, mais fero, portador de luz, conspirou contra Deus, Isaías 14:12. Devido a esse orgulho e rebelião, tanto ele como uma terceira parte dos anjos perderam para sempre a sua posição celestial. Essa guerra perdida no século somente chegará ao fim quando o diabo for totalmente dominado por outras estrelas, a estrela da alva, segundo Pedro 1:19, né? Essa é mais uma profecia que poderia ter dupla aplicação. Ele fala de Babilônia,
e fica nítido que é Lúcifer, fica nítido que pode ser aplicado a Satanás, fica nítido que pode ser o inimigo do povo de Deus, fica nítido. É mais ou menos como João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. A aplicação primária de Jesus está falando do povo ao redor, está falando ali dos fariseus, ok? Está falando ali da cegueira espiritual, da cegueira religiosa. Ah, mas não pode aplicar para o diabo. O diabo também veio para matar, roubar e destruir, né? O pessoal fica, não é para Satanás. Não, não é. Realmente, o contexto do texto não é para Satanás. João 10:10. Mas pode ser aplicado? É claro que pode. É nítido que pode, né? Quem veio para matar, roubar e destruir, né? Então, a gente às vezes fica, né? Travando demais e tem como base para fazer isso, tá bom? Aqui, Isaías 13 ainda, algumas nações que foram atingidas pelas profecias de Isaías, a Síria, a Babilônia, Moabe, nações que foram atingidas, olha lá, ó, a Síria e Síria, né? Deixa eu ver aqui, mas aqui a gente vai andar mais um pouco, depois a gente volta para cá. Aqui é as profecias contra essas nações, né? Então, de Lúcifer, fica nítido que dá para ser aplicado, né? Com contexto, não é enfiar a goela abaixo também, mas há um contexto para fazer essa aplicação, tá bom? Aí, no final da página 40, destruindo o dragão, Israel se tornará uma vinha fecunda. A descrição anterior das nações de Judá era uma vinha condenada, a qual produziu somente um fruto azedo. Já a nova descrição, capítulo 20 de Isaías, é realmente confortadora. Restaurando na época do milênio, Israel encherá o mundo com fruto. Eita glória! A grande visão que começou no capítulo 24 encerra-se com uma comovente profecia dos últimos dias. Naquele dia, vós, ó filho de Israel, sereis escolhido um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. Glória, vale um amém. Essa é a promessa do nosso Deus. Essa é a promessa que Deus tem para nós, ok? Não tenho dúvida disso, né? Eu estou agora no texto 3, na página 41, o apelo final de Isaías, Isaías 28, 29. Aqui, as nações, Israel, norte de Efraim, Israel do norte, Efraim, salvação, o termo salvação no contexto do Antigo Testamento era livramento, né? Isaías de 13 a 23, estamos andando aqui nas nações, a profecia contra o Egito e contra a Etiópia, a aliança tríplice, adoração a Deus entre a Síria, Egito e Israel, aqui a gente está falando das profecias contrárias, e aqui contra Jerusalém, comamos e bebamos, abrirá e ninguém fechará, houve profecia também. Esse é um trabalho do Apocalipse de Isaías, tá bom? Capítulos de 1 a 12, capítulos 3 a 23, capítulo 24 a 27, é um mini Apocalipse, né? Que Deus deu para Isaías. A diferença básica entre profecia e escatologia e Apocalipse, vamos colocar, vou tentar situar aqui, tá bom? Junto com a lição, né? Para não ficar tão fora assim, né? Eles separam um para o outro, olha lá. A escatologia judaica, o dia do Senhor. Então, inicia-se com Abraão, primeiro dia do Senhor, a vinda do Messias, o reino do Messias e a eternidade. Ó a sequência. Então, essa é a expressão de Isaías, ok? A escatologia da igreja iniciou com Abraão, a morte na cruz, os seus santos, né? Aí vem os santos ressuscitam, a vinda do Messias, o reino do Messias e a eternidade. E depois a escatologia judaica, né? Seria a vinda do Messias depois de todas as provações, né? Todas as situações, reino do Messias. E aqui vale um parênteses, que nós não temos base. Eu sei que tem gente que acha base para falar que o milênio é literal, não literal.
as igrejas têm as suas visões, mas isso não vai mudar o preço, né, da situação, né? Então, com certeza, a igreja que você está, a igreja que eu estou, tem uma visão doutrinária sobre isso, né? Amém? O mais importante, ele voltará, buscará a sua igreja. A promessa de Apocalipse diz: aquele que é santo se santifique mais, aquele que for impuro se role mais na impureza, ele voltará, né? Ele voltará, e aleluia. Deus nos dê graça. Apocalipse de Isaías 24 e 27, né? Estamos chegando no 28 ainda. Os acontecimentos quando vier o reino do Messias. No 25:6, o reino do Messias. No 26:13, a apocalíptica época de Isaías. Lançar raízes em sua terra, o sionismo. E o 26 é usado como hino de louvor da igreja primitiva. Né? Um maravilhoso momento, né? Capítulo, aqui vai estar, nós estamos falando tudo isso, e isso, os slides com a lição, acompanharia o texto 2, tá bom? Acompanharia o texto 2. Então, a primeira ressurreição, cadê você? Aqui, isso, né? Então, aqui está falando a grande tribulação, o reino milenar de Jesus, o julgamento universal, a vitória sobre a morte, a gente falou isso na primeira, né? A serpente e a vinha e a primeira ressurreição. E é isso que nós cremos, é por isso que a morte, o apóstolo Paulo fala que a última a ser derrotada é a morte. A morte não nos segura mais, né? E um dia não mais passaremos por isso, né? Lembra disso? 3 mortes: morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte física está fadada a todos os homens, a não ser que Jesus volte nesse momento e a pessoa esteja viva, ela subirá em Cristo, né? Com Cristo, e seu corpo será transformado, corpo glorificado. Primeira morte, morte física. Alguém fisicamente morre. A morte espiritual, alguém pode estar vivo fisicamente e morto espiritualmente. Então, ele não aceitou Jesus, ele vive em pecado, ele está fora da aliança, ele está, né? Então, ele está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. A terceira morte é alguém que morre fisicamente, estando morto espiritualmente, e não tem salvação, né? Grande parte das igrejas acredita e defende que é em vida que se aceita Jesus como Salvador, é em vida que confessa o seu nome, é em vida que busca transformação. A igreja evangélica não acredita em purgatório, não acredita que pós-morte ele tem algum acesso a essa salvação. 99% das igrejas cristãs acreditam que é em vida. Então, a pessoa, estando viva fisicamente, aceita Jesus como Salvador. João 3 acontece em sua vida, ele nasce de novo, e quando ele morrer fisicamente, ele tem a vida eterna. Vale um glória a Deus. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, vocês sabem disso, tá bom? Espero que eu tenha sido claro. Então, nós fechamos aqui, e agora sim, nós iniciamos o texto 3, capítulo 28 ao 29, aqui está 35, a gente vai trabalhando. Então, apelo final de Isaías. Está aqui a Síria em 722, a Babilônia em 586, que eles destroem. A Síria, o reino do norte, a Babilônia, o reino do sul, tá bom? O apelo final de Isaías. O povo não estava confiando em Deus, mas fazia aliança com outras nações. Aliança com a morte. O povo executa planos que não são de Deus e faz aliança fora da direção de Deus. Queridos, isso até hoje, né? Nossas amizades, casamentos que são feitos, amizades que são feitas, né? Toda essa situação que são feitas, até hoje se deve ver isso, né? Isaías profetizou que a invasão assíria chegaria daqui a um ano, Isaías 32:10. Esse apelo final para o arrependimento da nação foi dado em 703, um pouco antes de ocorrer a referida invasão da Síria em 701, quando realmente teve lugar a invasão. Foram arrasadas 46 cidades. Imagina, né?
Jerusalém, no entanto, foi salva nessa ocasião pela intervenção do anjo do Senhor. O apelo do profeta arrependido de Judá foi anunciado de forma dupla. O profeta buscou conscientizar o povo de que não estava vivendo um relacionamento concreto com Deus, e expôs o plano de Deus visando a liberação de Judá das mãos do inimigo, com base no arrependimento da confiança nele. Vejamos a seguir o apelo sobre dois lados, observando o contraste entre eles. Então, o reino do norte cai, Deus dá livramento ao reino do sul, que era Jerusalém, né, Judá e tudo mais, e aqui agora eles se arrependem, Deus dá um livramento fantástico, aí agora um quadro, que está na página 41, um fracasso humano, sem relacionamento com Deus, e o plano de Deus, libertação através do arrependimento. Então, o fracasso humano, coroa de orgulho, 21:4, coroa da glória. Autoconfiança contra confiança na pedra angular. Formalismo no culto, temor religioso no culto. Planos sem Deus, planos que incluem Deus. Ir ao Egito, vocês lembram disso? Eles queriam uma aliança com o Egito. É mais ou menos como se o Brasil fosse atacado, vamos fazer aqui? O Brasil fosse atacado, qual a nação que você queria ter uma aliança? Os Estados Unidos. Essa bandeira que está atrás de mim aí, a principal nação no mundo, a principal nação no poder bélico. A gente não sabe como é que está a China, como é que está a Rússia, mas a gente acredita ainda que é os Estados Unidos a principal potência. Ou seja, você está morando no Brasil, está morando lá no Paraguai, está morando lá num país, na Argentina. Você vai buscar aliança com quem, amigão? Você vai atrás dos Estados Unidos, entendeu? Eu vou atrás do Egito. E não era. Né? Se Deus não guardar, meu amigo, não tem América que guarde, é Deus, é Deus, é Deus, né? A nossa confiança está em Deus. Indiferença para o pecado, vivendo em paz. Pecado leva ao juízo, a justiça leva à vitória, a grande tribulação, o milênio, é esse quadro, então, né? E ele faz o comentário desses atos do quadro, né, a soberba coroa da glória, isso é interessantíssimo. Vamos caminhando com os slides. A vitória e derrota de Ezequias, capítulo 36 e 39. Leia, por gentileza, é fantástico essa libertação. Você já conhece o texto, mas vai falar com você, não tenho dúvida. O propósito da cura e o milagre, da sombra tinha o propósito de avivar a fé de Ezequias. Antes de ir para a lição número 4, vamos finalizar aqui a lição número 3, o apelo final de Isaías. E eu queria, antes de ir para a lição número 4, eu queria trabalhar isso aqui, porque é uma coisa que chama atenção até para a gente, né? Uma coisa que chama atenção até para a gente. Olha só. Apelo final de Isaías. Deixa eu voltar aqui. Olha aí. Apelo final de Isaías. Planos sem Deus e planos com Deus. Nessa passagem do livro de Isaías, vemos a queixa de Deus de que o povo executa planos sem consultá-lo. O Egito foi convidado pelo povo judaico para formar uma aliança, uma confederação para que juntos invadissem a Síria. Por duas razões, Deus se opôs à aliança. Primeiro, o povo estava arriscando uma mudança nos seus princípios santos. Segundo, Deus mesmo permitiu invasões da Síria para que o seu povo fosse despertado. Isaías 30:10. Não profetizes para nós o que é reto. Dizeis as coisas aprazíveis. Profetizai-vos ilusões. Desviai-vos do caminho. Apartai-vos da vereda. Não nos faleis mais do Santo de Israel. Não é brinquedo não, né? Ou seja, até hoje a gente tem que ter o cuidado, tem que ter a noção e orar a Deus com quem a gente faz aliança, com quem a gente anda junto, até hoje, né? Até hoje, todo o nosso cuidado, né? Respondendo, Isaías insiste que há uma só mensagem salvadora, a mensagem do arrependimento. Sempre vai ser assim, né? A nossa ideia de olhar para o nosso coração e ver aonde está o ídolo, aonde está o pecado, com quem estamos fazendo aliança, se isso agrada a Deus, né? É muito interessante que não é para dar certo, tem que estar na vontade de Deus. Não é só dar certo. O que é dar certo, né? O que é? O que é dar certo? Se não tiver Deus, não tem.
é só uma aparente, é só aparência, né? A ida do Egito é a volta a Deus, pois os egípcios são homens e não Deus, os seus cavalos carne e não espírito, né? Uns confiam em carros e cavaleiros, nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, né? Deus ainda libertaria o povo se ele fizesse duas coisas: voltar a ele, capítulo 31, 6, aquele de quem tanto vos afastares, e lançar fora os seus ídolos, 31, 7. É sempre esse caminho, né? Lançar fora, voltar a Deus, eles chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Pecado e justiça, o capítulo 33 aponta para o destruidor, a Síria, que viria como agente do juízo de Deus. Isso é interessante. A Síria seria julgada, porém, ele era uma ferramenta de Deus contra o povo, né? Eles seriam julgados por ser ferramenta, mas eles eram ferramenta de Deus contra o povo, para o povo acordar. Presta atenção nisso, né? E aqui o finalzinho fala sobre a tribulação e o milênio. Estou na página 45. Na 47, as vitórias e derrotas de Ezequias. Essa seção do livro de Isaías é nitidamente mais histórica do que profética. Parece estranho que o escritor parasse no meio das duas mensagens proféticas para registrar eventos históricos. A primeira parte do livro é marcada por crises assírias e pela ênfase na dependência de Deus para se obter vitórias e não confiar em alianças pecaminosas. Os capítulos 36 e 39 destacam o princípio de fé, né? Como eu disse, é muito lindo, né? A vitória sobre a Síria, página 48, junta duas coisas, né? A primeiro momento, a grande vitória, né? O Senhor feriu 185 mil guerreiros, né? Imaginem cena, né? Eles afrontaram a Deus e de repente o rei Ezequias abriu a carta perante o Senhor, orou, suplicando, e Deus interviu de forma espetacular, né? Ferindo 185 mil guerreiros assírios, capítulo 37, né? Lembra, você vai lembrar, Ezequias leva a carta que ele recebeu com afrontas, né? Afrontava a Deus, falando que ninguém podia tirar da mão dele, e Deus destrói todo mundo. Fala, espera aí um pouquinho, né? Isaías vai até Ezequias, fala que iria morrer, mas Deus deu mais 15 anos, né, para ele, né? Aconteceu antes da invasão assíria, já mencionada. Ezequias ficou gravemente ferido. Ainda angustiado, a fé do rei não se abalou. Ele virou o rosto para a parede e implorou ao Senhor, né? E ele, mal o profeta havia saído, essa profecia é tremenda, né? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, meu papai amado, né? E depois Isaías foi lá e deu mais 15 anos. A gente conhece que não terminou muito bem isso, né? O filho de Ezequias e tudo mais, né? Mas isso aí mais para frente. Derrubado pelo orgulho, a fé fortalecida de Ezequias fez com que ele confiasse em Deus, mas logo veio a fracassar, não devido aos ataques do inimigo, mas por causa de uma simples amizade. Não foram as enfermidades nem as guerras que derrubaram, mas o orgulho motivado por uma amizade imprópria. A Bíblia revela o fato do pecado mortal de Ezequias ter sido orgulho. Um grupo de emissários babilônicos foi visitar Ezequias. Usando de sutileza, motivou o rei ao orgulho de mostrar todos os tesouros do reino. E aqui, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a gente tem que ter cuidado muito que a gente coloca em Facebook e fica contando plano para os outros. Faz em silêncio, faz silencioso, faz em paz, né? Davi teve um tempo que sumiu dos olhos de Saul, e quando ele voltou, já voltou de outro jeito, né? Fugiu, ok, foi perseguido, mas às vezes grande parte da nossa vida tem que ser feita em silêncio. Ele foi mostrar tudo e daí não deu certo, né? Ezequias pagaria caro pelo seu erro, uma vez que seus netos sofreram um rude golpe e acabaram exilados pela Babilônia, né? Muito forte isso. Amém? Fechamos os principais pontos da lição número 3. Lição número 4. A esperança para uma geração futura.
Isaías 40 ao 48. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, lição número 4, a esperança para uma geração futura. Nós já tínhamos falado, no primeiro momento, na primeira lição, dessa comparação. Olha lá, comparativa da Bíblia versus Isaías. A Bíblia inteira, 39 livros no Antigo, 27 no Novo, ok? O livro de Isaías, 39 capítulos, mensagem de juízo sobre as nações, incluindo Israel, 27 capítulos, mensagem e esperança. Então, essa comparação, né? Um livro ou dois? Há pessoas, estudiosos, que vão falar que há 2 livros, mas não, né? Todo livro foi escrito pelo profeta Isaías, visão tradicional, essa é a visão que todo livro foi escrito por Isaías. Está lá, foi achado, né, no Mar Morto, o livro de Isaías completo. E é tão fantástico, querido, porque foi achado, né, um livro inteiro de Isaías, letra por letra. Louvado seja Deus. Está lá em 1947. Vocês conhecem essa história, né? Tacaram uma pedrinha nesse, tá vendo aquele buraquinho ali na montanha? Tacou uma pedra, acertou um vaso, escutou, ele foi lá e dentro do vaso. É assim que eles guardavam pergaminhos, é assim que eles guardavam, né? Toda uma situação, acharam o pergaminho do Mar Morto com Isaías, todos os capítulos, 66 da mesma forma. Vamos colocar aqui. Todo o livro foi escrito pelo profeta Isaías, visão tradicional. Isaías escreveu quem? Então, deixa eu explicar esse slide aqui. Um livro, 2 ou 3. Tem pessoas que acreditam que Isaías foi escrito só um livro por ele. Tem gente que acredita que foi 2 livros, não foi ele. E tem gente que acredita que foi 3 livros. Quem acredita num livro, que é a visão tradicional, crê que ele escreveu todo o livro de Isaías pelo profeta. Quem acredita que foi a 2? Isaías escreveu o capítulo de 1 a 39 e outro escreveu de 40 a 66. 3 livros, Isaías escreveu capítulos de 1 a 39, um outro escreveu 40 a 55 e um outro escreveu 56 a 66. É um pouco demais, né? Olha lá, o Bernard, não vou saber agora, Dum, alguma coisa assim, se dedicou ao estudo dos livros de Jeremias e Isaías, principalmente sobre a autoria tripla do livro. Identificou os cânticos do servo no livro de Isaías, teólogo alemão. Visão geral da segunda parte do livro de Isaías. Essa seção do livro se divide em 3 partes, 9 capítulos. Vamos lá? De 40 a 48, a promessa da redenção, Deus como poderoso. Então, até lá, até o 39, foi as profecias falando da condenação, do juízo daquelas nações, de Israel, do Reino do Norte, enfim. Agora começa, 40 e 48, a promessa da redenção, a oferta da redenção, 49 e 57, e a realização da redenção. A realização da redenção. Israel nos últimos dias. Então, essa é o esboço, né, da segunda parte do livro. A esperança para uma geração futura. Estamos aqui na página texto 1, 53, um livro ou 2. Falamos aqui sobre essa diferença. Aqui está bem baseado essas teorias, tá? E agora nós estamos na página 55, texto 2, a visão geral de Isaías, tá? A grandeza de Deus vista no seu plano de redenção, capítulo 42 a 45, a grandeza de Deus revelada no seu juízo. Então, vamos lá? A grandeza de Deus vista no seu plano de redenção. O conceito tradicional bíblico de redentor iniciou-se com a ideia de um parente socorrer um familiar, mas no Antigo Testamento, socorro é em relação à opressão das nações e dos inimigos físicos. A grandeza de Deus revelada no seu juízo, a Babilônia é comparada a uma mulher que caiu do seu orgulho e agora tem que trabalhar como escrava. Cadê aqui? Deixa eu voltar aqui. Então, nesse primeiro momento, na página 55, uma visão geral do livro de Isaías. Essa segunda metade do livro de Isaías foi dividida em 27 capítulos, mas na realidade foi escrita como um longo poema.
divinamente esperado a respeito da redenção. Então, primeira parte, a promessa da redenção, está aqui, né? A segunda, a oferta da redenção, e a terceira, a realização da redenção. Aí no seu livro, na página 56, está aqui um slide bem legal, uma figura bem legal, a promessa, Jeová é superior a todos os deuses, a promessa da redenção de Israel, a oferta, o servo, seu sacrifício pelo pecado, a oferta da redenção de Israel e a realização, Israel e a sua realização no milênio. Então, a nossa principal defesa, hoje em dia, tem muitas pessoas falando, não, todo mundo vai ser salvo. Tem uma defesa aí, meus queridos, tem um negócio aí tremendo. Não, olha, não tem inferno, não. Deus é amor, vai todo mundo para o céu, se bobear até o cão, né? Até os anjos, os demônios vão se converter, né? Tem essa defesa. E fica nítido em toda a Bíblia a necessidade de um Salvador. O pecado é tão sério, que necessitou o Filho de Deus morrer na cruz. Só o Redentor e redimir pecado é o sangue de Jesus Cristo. Então, isso é história para carochinha, né? E aqui Isaías mostra bem isso. O texto 4, a grandeza de Deus visto no seu plano de redenção. Houve um plano de redenção. Olha só, eu estou na página 60, o Salvador e o pecador. A descrição de redenção provida por Deus, encontrada em Isaías, inclui a figura de servo, que finalmente redime o mundo inteiro. Inclui também a figura do servo rebelde. Lembra disso? O sacerdote ia lá, ia imolar um cordeiro pelo pecado do povo. Porém, todavia, isso devia ser repetido, porque não era suficiente. Quando Jesus se dá e ele é sacrificado na cruz, acabou. Houve ali perdão dos pecados. Houve ali perdão dos pecados. Houve, assim, o finish. A ponto de João Batista, quando vê Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o que Jesus fala está consumado. Né? Ele retira, ele é a porta, ele é a única porta, ele é o nosso Redentor, ele é que redime e é somente por ele. Não há outro nome a qual devemos ser salvos. A Bíblia toda vai mostrar isso, ok? Olá, alguns textos aqui desse salvação, página 61. Isaías 43, 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela sua vida. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Isaías 45, 22. Olhai para mim, sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vale um glória a Deus. Nós estamos caminhando no final, nós estamos no texto 5, o último texto, que vai falar aqui da grandeza de Deus revelada no seu juízo. Que fantástico, né? Que lição maravilhosa. Eu estou com as crianças aqui hoje, então não se preocupa não, tá bom? Nós temos aqui na página 63 a esperança para uma geração futura. Então, Isaías 46, o julgamento dos deuses da Babilônia. Isaías 46, 4, 5, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? O juízo da Babilônia, Isaías 47, o juízo de Deus sobre a Babilônia, a escolha do juízo da paz, Isaías 48, e ele encerra a luz do desgosto profundo, página 64, que o povo sofreu durante o cativeiro, e de maravilhas do livramento.
Isaías 7,18. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio. Meu querido, Deus nos abençoe a temer e amar esse Deus, né? Deus nos dê graça, Deus nos dirija, Deus nos fortaleça. Que mensagem fantástica, tá? Riquíssimo. Aqui a separação, a grandeza de Deus no seu plano, nós lemos a grandeza de Deus lá no seu juízo e o fim. Então, meus queridos, Deus abençoe, Deus te dê graça, Deus nos dê graça. Próxima lição, o Messias vindouro. Nós encerramos Isaías com a próxima lição, a lição número 5. E daí sim, na lição número 6, olha como passa rápido, né? Aí vamos falar de Jeremias, o profeta da coragem. Eita glória! Deus abençoe a sua vida, uma semana abençoada. Até a próxima, querendo Deus. E aproveite, porque realmente está muito rico. Deus abençoe.